O milagre que mudou a vida de Larissa, quando a fé venceu o desespero. Larissa Oliveira tinha 32 anos, 2 filhos pequenos e um casamento que se desmoronava diante dos seus olhos. Não era apenas a crise financeira que a sufocava, era a traição, a humilhação e a sensação de que, mais uma vez, a vida a havia abandonado. Seu marido, Rodrigo, um homem que ela amara desde a adolescência, havia se envolvido com outra mulher, uma colega de trabalho. Pior, ele não fazia questão de esconder. As mensagens no celular, as mentiras descaradas, as noites em que chegava tarde com desculpas esfarrapadas. Até que, numa tarde de quarta-feira, Larissa encontrou um relógio de luxo no bolso da jaqueta dele, um presente que ela jamais poderia lhe dar. De onde você tirou dinheiro para isso, Rodrigo? Ela perguntou, segurando o relógio com mãos trêmulas. Ele nem sequer teve a decência de mentir. A firmeza me deu um bônus. Você não precisa se preocupar com isso. A firmeza. O apelido carinhoso que ele usava para amante. Aquela palavra doeu mais que uma facada. Larissa jogou o relógio no chão e sentiu algo dentro dela se quebrar. Não era raiva. Era desespero. Ela já havia perdido o emprego como auxiliar administrativa quando a empresa fechou, já havia vendido o carro para pagar dívidas, já havia ouvido da própria mãe que a mulher separada não tem valor. E agora? Como criaria os filhos sozinha? Como pagaria o aluguel? Como sobreviveria? Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Larissa se trancou no banheiro e chorou até não ter mais lágrimas. Olhou-se no espelho e não reconheceu a mulher inchada, de olhos vermelhos, que a encarava. Eu não aguento mais, pensou. Foi então que se lembrou de uma colega de trabalho, a Dona Maria, que sempre falava de uma igreja onde Deus operava milagres. Igreja Universal do Reino de Deus, ela dizia. Lá, Jesus libera, cura e transforma vidas. Você já tentou orar, minha filha? Dona Maria lhe perguntara certa vez, quando Larissa desabafou sobre as dívidas. Oração não paga boleto, Dona Maria, ela responderá, amarga. Mas naquela noite, sem ter aonde ir, Larissa pegou o celular e buscou o endereço da Universal mais próxima. Não tinha nada a perder. O templo estava cheio quando ela chegou, numa quinta-feira à noite. O som dos louvores a encheu de uma estranha paz, apesar do coração acelerado. Uma irmã a recebeu com um sorriso e a levou até um lugar na frente, perto do altar. O pastor, um homem de voz firme e olhar penetrante, falava sobre a corrente da fé que quebra qualquer cadeia. Tem alguém aqui que está sendo traído? Alguém que se sente abandonado? Deus vai te libertar hoje. Ele gritou, e Larissa sentiu um calafrio. Ela não queria chamar atenção, mas as lágrimas começaram a cair sem controle. Uma obreira se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Minha filha, Deus vai te dar uma vitória. Você veio ao lugar certo. Quando o pastor chamou os que queriam oração, Larissa levantou a mão trêmula. Ele a olhou nos olhos e disse: Você está em guerra, mas hoje o inimigo vai recuar. Venha aqui. Ela subiu ao altar com as pernas bambas. O pastor ungiu sua testa com óleo e começou a orar com uma autoridade que ela nunca havia visto. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de traição, de abandono, de pobreza. Espírito de adultério, saia dessa família agora. Larissa, você é filha de Deus, e Ele vai te honrar. As palavras ecoavam em seu peito como um trovão. Larissa sentiu algo estranho, uma mistura de alívio e força. Quando o pastor pediu que ela desse um grito de fé, ela obedeceu, mesmo sem entender direito. Jesus! Foi tudo o que conseguiu dizer, mas saiu com uma convicção que não vinha dela. Na saída, uma irmã lhe entregou um envelope com um papelzinho, campanha dos 7 dias de jejum e oração, Deus vai te surpreender. Larissa guardou, sem saber que aquilo mudaria tudo. Nos dias seguintes, Larissa seguiu as orientações da igreja. Participou da corrente de oração das 6 horas, mesmo acordando com os filhos ainda dormindo. Levou suas dívidas ao altar na fogueira santa de Israel, onde queimou os papéis como símbolo de que Deus consumiria seus problemas. No terceiro dia, o pastor falou sobre o dízimo e as ofertas como as chaves para abrir as portas do céu. Deus não é devedor de ninguém. Ele pregou. Quando você honra Ele, Ele honra você. Larissa tinha apenas R$ 20 no bolso,
mas colocou tudo no envelope de oferta, com fé. Se Deus é tão poderoso, que Ele me mostre, pensou. Na sexta-feira, Rodrigo chegou em casa mais cedo. Larissa nem olhou para ele, mas notou que ele estava diferente e nervoso, suando. Sentou-se à mesa e, sem olhá-la nos olhos, disse: Eu preciso te contar uma coisa. Ela já sabia. Ia dizer que ia embora. Que a amante estava grávida. Que ela não valia nada. Mas o que saiu da boca dele a deixou paralisada. A polícia foi na firmeza hoje. Acontece que, esse relógio que você viu era roubado. Eles estavam vendendo coisas de um assalto, Larissa. Eu tava metido nisso sem querer, juro. Agora eu tô em apuros. Larissa sentiu o mundo girar. Roubo. Rodrigo nunca havia sido de fazer coisas erradas. Como tinha chegado àquele ponto? E a mulher? Ela perguntou, voz seca. Era só uma colega. Ela que me envolveu nisso. Eu tava cego, Larissa. Mas hoje, quando vi os policiais, pensei nos nossos filhos. Eu não quero perder vocês. Ela não soube o que sentir. Raiva? Alívio? Medo? Mas então se lembrou das palavras do pastor: Deus vai te dar uma vitória que você não espera. Você tem que se entregar, ela disse, surpreendendo a si mesma. E tem que sair dessa vida. Eu não vou segurar sua mão se você não mudar. Rodrigo chorou. No dia seguinte, ele foi à delegacia e confessou tudo. A enfermeira e outros envolvidos foram presos. Rodrigo, por ser réu primário e colaborar, recebeu pena alternativa. Mas o milagre não parou por aí. Na segunda-feira, Larissa recebeu uma ligação de uma antiga chefe, dona de uma pequena empresa de contabilidade. Larissa, você se lembra de mim? Preciso de uma auxiliar urgente. Alguém me falou que você estava desempregada. O salário é pouco no começo, mas... Ela aceitou na hora. No mesmo dia, o pastor anunciou uma vigília de libertação na igreja. Quem tiver uma batalha familiar, venha buscar seu milagre. Larissa foi. Oraram por ela, por Rodrigo, pelos filhos. Quando o pastor pediu que ela desse um testemunho, ela subiu ao altar tremendo, mas falou: Eu vim aqui quebrada, traída, sem esperança. Mas Deus me mostrou que Ele é maior que qualquer problema. Meu marido estava se perdendo, mas Jesus o livrou. Eu estava sem emprego, mas Deus abriu uma porta. Não é magia, é fé. A igreja aplaudiu. Muitas mulheres choraram. Uma delas se aproximou depois e disse: Eu também tô passando por traição. Sua história me deu força. Hoje, um ano depois, Larissa é uma mulher diferente. Rodrigo, arrependido, busca a Deus na Universal e trabalha honestamente como motorista. Eles frequentam as campanhas de fé juntos, e Larissa até virou obreira, ajudando outras mulheres em situações parecidas com a dela. Os filhos, que antes viam os pais brigarem, agora os veem orando juntos. Mãe, por que a gente vai tanto na igreja? Perguntou o caçula, Lucas, de 6 anos, certa vez. Porque lá a gente aprende que, não importa o quanto a vida fique difícil, Deus nunca desiste da gente, meu filho. Larissa aprendeu que a fé não é só para coisas grandes, é para cada dia, cada batalha, cada lágrima. Aprendeu que a Universal não é só um lugar de milagres, mas de pessoas reais que, como ela, já estiveram no fundo do poço e encontraram uma mão estendida. Aprendeu que o dízimo não é perda, mas investimento no reino, e que as ofertas são sementes que Deus multiplica. E a maior lição: que Deus não muda as coisas só para nos fazer felizes, Ele as muda para nos tornar mais fortes, mais próximos dele. Hoje, quando Larissa olha para trás, não vê uma mulher traída e derrotada. Vê uma guerreira que, no meio da tempestade, encontrou um porto seguro, a Igreja Universal do Reino de Deus, onde a fé move montanhas e onde, como o pastor sempre diz, o impossível é só questão de opinião. Larissa nunca imaginou que, pouco tempo depois de sua vitória, Deus a usaria para ser essa mão estendida para outra pessoa. Foi numa terça-feira de oração, quando ela viu uma jovem sentada no último banco, com os olhos inchados de chorar. A moça, chamava-se Ana Clara, mal conseguia segurar o filho de colo, um bebê de apenas 3 meses que nasceu com uma doença rara nos rins.
Os médicos haviam dito que só um transplante salvaria a vida do pequeno Miguel, mas a fila de espera era longa, e o tempo, curto. Algo no coração de Larissa apertou. Ela se lembrou daqueles dias em que também se sentia sozinha, sem saída. Sem pensar duas vezes, aproximou-se e sentou ao lado de Ana Clara. "Posso orar com você, minha irmã?" perguntou, com a voz firme, mas cheia de compaixão. A jovem, surpresa, apenas assentiu, e as lágrimas voltaram a cair. Naquele momento, Larissa não tinha respostas, não tinha soluções humanas. Mas tinha algo mais poderoso, a certeza de que, naquele mesmo lugar onde ela havia sido restaurada, Deus poderia fazer o mesmo por Ana Clara. As duas se abraçaram, choraram juntas e, entre lágrimas, Larissa começou a declarar: "Senhor, o Senhor é o Deus dos impossíveis. O mesmo Deus que me tirou das cinzas vai tocar na vida desse bebê. Em nome de Jesus, os rins de Miguel serão curados." Os dias passaram, e Larissa não desistiu. Toda semana, ela buscava Ana Clara para orar, levava-lhe um prato de comida, ajudava com fraldas e remédios. Até que, numa sexta-feira à noite, durante a corrente de libertação, o pastor fez um chamado especial: "Tem alguém aqui que precisa de um milagre urgente na saúde de um filho?" Ana Clara levantou a mão trêmula, e o pastor, sem saber da história, apontou para ela: "Deus está dizendo que o milagre já está feito. Vá para casa e prepare o berço, porque seu filho vai sarar." No domingo seguinte, Ana Clara chegou à igreja com o rosto iluminado. Os exames tinham mostrado uma melhora inexplicável nos rins de Miguel. Os médicos, estarrecidos, disseram que era como se os órgãos tivessem se regenerado sozinhos. Em menos de um mês, o bebê não precisaria mais de diálise. O transplante não seria necessário. Larissa abraçou Ana Clara com força, e as duas choraram de alegria. Não eram mais duas estranhas unidas pela dor, mas irmãs em Cristo, testemunhas de que Deus não apenas ouve, mas age. E tudo havia começado com um simples gesto: uma mulher que, depois de ser socorrida, decidiu estender a mão para a outra. Hoje, Larissa não só frequenta a Universal, ela serve. Faz parte do grupo de visitação, leva a palavra de fé para hospitais e asilos, e sempre que pode, compartilha seu testemunho: "Se Deus mudou a minha história, Ele pode mudar a sua também." Basta acreditar e não desistir. Porque na Universal, Larissa aprendeu que milagre não é só a resposta, é o processo. É a oração insistente, a fé que não fraqueja, a igreja que não desiste de você. É Deus mostrando, mais uma vez, que quando tudo parece perdido, Ele está apenas começando a agir. E foi justamente em uma dessas visitas a um hospital que Larissa conheceu o seu João, um senhor de 78 anos que há meses lutava contra uma doença nos rins. Os médicos já haviam dito à família que não havia mais o que fazer, que era só questão de tempo. Mas quando Larissa entrou naquele quarto, com sua Bíblia na mão e um sorriso que só quem já viu Deus agir consegue ter, algo mudou. "O senhor acredita em milagres?" perguntou ela, sentando-se ao lado da cama. Seu João, com os olhos cansados mas ainda brilhando uma centelha de esperança, balançou a cabeça. "Já acreditei, minha filha." Mas agora, sua voz falhou, e ele olhou para as mãos trêmulas. "Os médicos disseram que é tarde demais." Larissa não hesitou. Pegou a mão dele, que estava fria e frágil, e começou a orar. Não foi uma oração bonita ou ensaiada, foi um clamor do coração, daqueles que só sai quando a gente sabe que Deus está ouvindo. Ela falou de sua própria história, de como esteve à beira da morte e como Jesus a ressuscitou. Falou do poder da fé, da importância de não soltar a mão de Deus, mesmo quando tudo parece escuro. "Seu João, o Senhor não olha para o relógio dos médicos. Ele olha para o coração da gente. Se o Senhor ainda tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus vai fazer o impossível", disse ela, com lágrimas nos olhos. No domingo seguinte, seu João foi levado à Universal pela própria Larissa. Ele mal conseguia andar, mas estava lá, determinado. Quando o pastor chamou os enfermos para a corrente de oração, Larissa o apoiou até o altar. As mãos foram impostas, os irmãos oraram com fé, e seu João sentiu algo que não sentia há meses, uma paz que ultrapassava todo entendimento. Naquela noite, ele sonhou com um homem de roupas brancas que lhe disse: "Levanta-te e anda." Quando acordou, a dor tinha diminuído. No dia seguinte, os exames surpreenderam a todos, seus rins começaram a responder ao tratamento.
Em menos de um mês, seu João estava de pé, sem diálise, com os médicos balançando a cabeça, incrédulos. Isso não tem explicação médica, disseram eles. Mas tem explicação espiritual, respondeu seu João, com a Bíblia na mão e um sorriso que só Deus poderia ter dado. Hoje, ele e Larissa são inseparáveis na obra de Deus. Juntos, visitam outros enfermos, contam seus testemunhos e mostram que, na Universal, ninguém é esquecido. Porque ali, eles aprenderam que Deus não faz acepção de pessoas. Se ele abriu os céus para uma jovem desesperada em uma maca de hospital e para um velho que já tinha sido dado como perdido, ele pode fazer o mesmo por qualquer um. E assim, a cada vida transformada, a fé se multiplica. Porque milagre chama milagre. E onde há um coração disposto a crer, Deus sempre encontra um jeito de agir. Naquela mesma semana, enquanto seu João e Larissa saíam do hospital com os exames limpos nas mãos, um homem chamado Roberto os observava de longe. Ele estava encostado na parede do corredor, com as mãos trêmulas e o rosto marcado pelo cansaço. Havia meses que lutava contra uma depressão profunda, tão forte que nem os remédios mais fortes conseguiam aliviar a dor em sua alma. Os médicos tinham dito que era um caso sem cura, que ele teria que aprender a conviver com aquele vazio. Mas algo naqueles dois o chamou a atenção. Não era só o sorriso de seu João, nem a alegria no olhar de Larissa. Era a paz que eles irradiavam, como se carregassem uma luz que o mundo não podia apagar. Roberto sentia que aquela paz era real, tangível, como o cheiro de chuva depois de um temporal. E, pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dele sussurrou: talvez ainda haja esperança. Ele se aproximou, hesitante. Desculpe-me intrigar, começou, com a voz rouca. Mas o que aconteceu com vocês dois? Os médicos aqui só falam disso. Larissa olhou para ele com olhos brilhantes e, sem hesitar, contou tudo. Falou da maca de hospital, das orações na Universal, do dia em que Deus a levantou. Seu João completou, falando dos rins que voltaram a funcionar, das noites em que, mesmo fraco, ele se arrastava até a igreja porque sabia que ali estava a sua resposta. Roberto ouvia, e a cada palavra, sentia algo se mexer dentro dele. Não era emoção passageira. Era como se uma porta que ele achava estar trancada para sempre estivesse começando a se abrir. Vocês acreditam que Deus pode fazer isso por mim também? Perguntou, e sua voz quebrou. Larissa segurou sua mão. Não é questão de acreditar, meu irmão. É questão de experimentar. Venha conosco hoje à noite. Lá, você vai ver que Deus não olha para o seu passado, nem para o seu diagnóstico. Ele olha para o seu coração. Roberto foi. Naquela noite, na Universal, ele entrou arrastando os pés, com o peso do mundo nas costas. Mas quando o pastor começou a orar, algo mudou. Não foi imediato, não foi como um raio. Foi como se, aos poucos, uma névoa escura que o sufocava há anos começasse a se dissipar. Ele sentiu as lágrimas caírem sem perceber, e pela primeira vez em muito tempo, respirou fundo, como se o ar voltasse a encher seus pulmões. Na semana seguinte, ele voltou. E na outra também. Cada culto era um passo, cada oração, uma semente plantada. Até que, numa terça-feira à noite, enquanto o pastor falava sobre a autoridade do nome de Jesus, Roberto sentiu algo romper dentro dele. Não foi um grito, não foi um choro. Foi uma certeza quietinha, mas inabalável: você está livre. Quando saiu da igreja naquela noite, o céu estava estrelado. Ele olhou para cima e, pela primeira vez em anos, não sentiu medo do futuro. Sentiu paz. No dia seguinte, foi ao psiquiatra para um check-up de rotina. O médico, surpreso, olhava para os exames e balançava a cabeça. Roberto, seus níveis de serotonina estão normais. A ansiedade, os sintomas depressivos, sumiram. Isso não faz sentido do ponto de vista clínico. Roberto sorriu. Ele já sabia a resposta. Doutor, tem coisas que a medicina não explica. Mas Deus explica. Hoje, Roberto não é mais aquele homem encostado na parede do hospital, observando a vida passar. Ele está na frente dos cultos, louvando a Deus com as mãos levantadas. Trabalha como voluntário no departamento de acolhimento da Universal, recebendo pessoas que chegam como ele chegou, quebradas, sem esperança. E ele olha nos olhos delas e diz: se Deus fez por mim, Ele faz por você também.
Porque na Universal, os milagres não são histórias do passado. São realidades do presente. E a cada vida restaurada, fica claro que Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda age, ainda transforma o impossível em testemunho. E a melhor parte? Isso é só o começo. Roberto nunca esqueceu o dia em que entrou pela primeira vez na Universal. As paredes brancas, o som dos louvores, o cheiro de café recém-passado no salão de acolhimento. Ele lembra do aperto no peito, da vergonha de estar ali, com roupas surradas e o corpo ainda fraco depois de meses de tratamento. Mas tinha algo naquele lugar que o fez ficar. Algo que não era só palavras, era uma presença. Foi na primeira reunião de libertação que ele sentiu. O pastor orou por ele, impôs as mãos, e Roberto caiu no chão como se um peso de anos tivesse sido arrancado de suas costas. Chorou como nunca havia chorado, não de dor, mas de alívio. Quando se levantou, o ar parecia mais leve, as cores mais vivas. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma coisa estranha, esperança. Mas o milagre não parou ali. Nos dias seguintes, Roberto começou a notar mudanças que nem os médicos conseguiram explicar. As dores que o acordavam à noite sumiram. A fraqueza nos braços, que o impedia até de segurar um copo d'água, desapareceu como se nunca tivesse existido. Ele voltou ao hospital para os exames de rotina, e o mesmo médico que havia dado o diagnóstico sem esperança agora olhava para os resultados com os olhos arregalados. Isso não faz sentido, repetia o doutor, passando os papéis de um lado para outro. Os tumores regrediram. Não há sinal de metástase. É como se o seu corpo tivesse se refeito. Roberto só sorriu. Ele já sabia a resposta. É Deus, doutor. Só ele pode fazer isso. E não foi só o corpo que sarou. A vida de Roberto virou do avesso para o lado certo. O vício que o consumia por anos perdeu a força. As relações quebradas começaram a se reconstruir. Sua filha, que havia se afastado por ver o pai se afundar na doença e nas más escolhas, agora o abraçava todos os domingos depois do culto, orgulhosa do homem que ele se tornou. Pai, o Senhor mudou, ela disse certa vez, com lágrimas nos olhos. Não é só a doença que sumiu. O Senhor está diferente. E estava mesmo. Hoje, Roberto não só serve na igreja como também leva pessoas para lá. Ele conhece o desespero nos olhos dos que chegam, porque já esteve naquele lugar. Sabe o peso da dúvida, porque já a carregou. Mas também sabe o poder de um Deus que não desiste de ninguém. Certa vez, uma senhora chegou arrastando os pés, com um diagnóstico de depressão severa e uma carta de despedida escrita no bolso. Roberto a viu sentada sozinha no fundo do templo, encolhida como se quisesse desaparecer. Ele se aproximou, sentou ao lado dela e, sem dizer nada a princípio, apenas orou. Quando terminou, olhou para ela e falou baixo. Eu já estive onde a senhora está. Mas Deus me tirou de lá. E Ele vai tirar a senhora também. A mulher chorou. E voltou. E voltou de novo. Hoje, ela está na equipe de intercessão, orando por outros que chegam como ela chegou, sem forças, sem fé, sem rumo. Porque na Universal, os milagres não são privilégio de alguns. São para quem acredita. Para quem, mesmo com as mãos vazias, se entrega. Roberto aprendeu que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E todos que chegam ali com um coração sincero são, de alguma forma, escolhidos. Agora, quando ele olha para trás, não vê só a cura do corpo. Vê a restauração da alma. Vê uma família reunida, um propósito renovado, uma vida que quase se apagou, mas que hoje brilha mais forte do que nunca. E o melhor de tudo? Roberto sabe que essa não é uma história isolada. Todos os dias, em cada templo da Universal pelo mundo, vidas são transformadas. Cadeiras de rodas são abandonadas. Laudos médicos são rasgados. Lágrimas de dor se tornam sorrisos de gratidão. Porque Deus não mudou. Ele ainda está no negócio de fazer o impossível. E para quem duvida, Roberto tem um convite. Venha. Veja com seus próprios olhos. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez por mim, se Ele fez por tantos outros, Ele pode fazer por você também. Porque na Universal, o milagre não é uma promessa.
É uma realidade que começa quando a gente decide crer. O milagre completo. Roberto abriu os braços no altar, sentindo o peso da glória que agora carregava não como fardo, mas como testemunho. As cicatrizes em suas pernas, antes marcas de um corpo que se recusava a andar, agora eram símbolos de uma batalha vencida. O médico que o desenganou, o mesmo que dissera você nunca mais caminhará, estava ali, no fundo do templo, com os olhos úmidos e o laudo amassado na mão. Não eram as palavras do papel que importavam mais, mas os passos firmes que Roberto dava, um após o outro, rumo ao futuro que Deus lhe devolvera. Sua filha, Laura, de 8 anos, correu para abraçá-lo. Papai, você prometeu que ia me levar ao parque de novo, gritou, saltando de alegria. Ele a ergueu nos braços, girando-a no ar, enquanto a esposa, Ana, sorria através das lágrimas. Aquela era a família que quase se despedaçara sob o peso da doença e do desespero. Agora, estavam inteiros. Não apenas de corpo, mas de alma. Naquela noite, em casa, Roberto abriu a Bíblia em Jeremias 32, 2.27, Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne, acaso, haverá coisa alguma difícil para mim? E entendeu, o milagre não era só a cura, mas a revelação de que Deus escreve recomeços onde o mundo só vê fins. Ele olhou pela janela, vendo as luzes da cidade, e soube que, em algum lugar, outra pessoa chorava em uma cadeira de rodas, outro coração clamava por um sinal. Se ele fez por mim, murmurou, fechando os olhos em gratidão. A lição que fica. O milagre não é um prêmio para os perfeitos, mas um convite para os que ousam crer. Roberto aprendeu que a fé não anula a dor, mas a transforma em ponte para o impossível. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, aqueles que, como ele, dizem é mesmo quando não vejo, eu creio. E assim, a história de Roberto não terminou no altar. Começou ali. Porque o milagre verdadeiro não se mede pelo que foi curado, mas pelo que foi renascido, a esperança que agora latejava em seu peito, forte como os batimentos de um coração que se recusou a parar. Se você está lendo isso hoje, saiba, sua história também pode mudar. Basta dar o primeiro passo. Deus está esperando.